Boa tarde, bem-vindos à cadeira de Metabolismo e Regulação. Nesta apresentação vamos resumir e ilustrar partes do trabalho prático número 1, que será a determinação da atividade de enzimas da glicólise em extratos de células de levedura. O principal objetivo deste trabalho é a determinação das atividades enzimáticas de 4 enzimas da glicólise, a hexocinase, a fosfofrutocinase, a piruvato-cinase e a descarboxilase do piruvato. Estas enzimas encontram-se ativas num extrato celular de Saccharomyces cerevisiae. A glicólise é um processo em que a glucose é convertida em piruvato, de acordo com esta equação global. Sendo uma levedura, a Saccharomyces cerevisiae consegue fermentar o piruvato a etanol, sendo esta a reação global da fermentação alcoólica. Como foi dito, vamos medir as atividades enzimáticas de 4 enzimas: a hexocinase, que converte glucose em glucose 6-fosfato, a fosfofrutocinase, que converte frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, a piruvato-cinase, que converte o fosfoenolpiruvato em ácido pirúvico ou piruvato, e a piruvato-descarboxilase, que converte o piruvato em acetaldeído. A estratégia de medição das atividades destas enzimas envolve o acoplamento a outras reações enzimáticas e a detecção da formação ou consumo de NADPH ou NADH, como indicado pelas setas azuis. Uma vez que o NADH ou o NADPH absorvem a 340 nanômetros, a taxa de formação ou consumo destes compostos pode ser seguida a partir da variação da absorvância a 340 nanômetros ao longo do tempo. As atividades específicas de cada enzima são determinadas a partir da taxa de formação ou consumo do NADH ou NADPH e da concentração total de proteína presente no extrato celular, e vai ser determinada pelo método de Bradford. Então, como é que nós obtemos o extrato de levedura? Terão que homogeneizar o extrato celular, que vos é dado, invertam várias vezes o tubo para que as células fiquem em suspensão, pipetam 100 microlitros da suspensão de células para um tubo de vidro e adicionam esferas de vidro até uma altura de cerca de 1 cm do tubo. Utilizando o vórtex, irão partir as células por agitação durante 6 períodos de 1 minuto, seguidos de igual tempo de repouso em gelo, como está mais ou menos aqui ilustrado. Okay? Põem a agitar e depois põem em gelo durante 1 minuto. E agitam durante 1 minuto e põem em gelo durante 1 minuto. Após o tratamento anterior, adicionam 1,5 ml de tampão às células, okay? E tentam recuperar toda a solução que está nas paredes do tubo. Após isto, pipetam a solução, não levem esferas de vidro para um tubo de centrífuga de plástico. A seguir vão centrifugar as células a 500 a 5000 rotações por minuto durante 15 minutos. Depois deste tempo, guardam o sobrenadante, que será o vosso extrato celular, num tubo Eppendorf, que deverá ser mantido permanentemente em gelo durante a realização de todos os ensaios experimentais. Seguidamente, terão que dosear a quantidade total de proteína que está no vosso extrato. Para isso, vão usar o método de Bradford, que vai
que se baseia numa solução de albumina de soro bovino, cuja concentração é bem conhecida. Terão que preparar várias diluições da BSA e também terão que preparar diluições do vosso extrato celular, de acordo com o que vão encontrar no protocolo. Terão que adicionar 1 ml de reagente de Bradford a todas as amostras. Mais ou menos como está aqui, o reagente de Bradford tem aquela cor. E depois incubam cerca de 5 a 10 minutos e terão que ler a absorvância e registar essa absorvância a 595 nanômetros. Tal como veem aqui, têm que colocar a vossa solução na cuvete do espectrofotómetro. E registram o valor que encontraram. Tiram a cuvete, voltam a pôr a solução no tubo respectivo, sacodem para tirar o excesso de solução e põem a seguinte. Comecem da menos concentrada para a mais concentrada. E novamente registam. Para a determinação da atividade das enzimas, temos aqui como exemplo a hexocinase, como já dissemos, faz a conversão da glucose em glucose 6-fosfato e a reação principal é esta. Vamos então a determinar a atividade enzimática acoplando esta reação a outra reação que nos permitem ver como evolui a taxa de NADH. Okay. Então vai ser acoplada a uma reação que transforma a glucose 6-fosfato em fosfoglucolactona e aí vai se formar NADPH. Mais uma vez recordo-vos que uma vez que o NADH e o NADPH absorvem a 340 nanômetros, a taxa de formação ou consumo da forma reduzida pode ser seguida a partir da variação da absorvância a 340 nanômetros. No ensaio 1 terão que pipetar uma solução que contém o íon magnésio, que é importante para a vossa reação. Terão que pipetar o vosso extrato celular, também ATP, que aqui está na reação, e o NADP+, que vai alimentar a reação acoplada. E, finalmente, a glucose 6-fosfato desidrogenase. Este será a vossa solução inicial. Seguidamente, colocam a célula no espectrofotómetro e iniciam a leitura da absorvância a 340 nanômetros. Quando a absorvância for constante, adicione rapidamente 100 microlitros da solução de glucose, que vai então iniciar a vossa reação principal. O ensaio 2 é idêntico ao ensaio 1, contudo, quando a atividade enzimática após a adição da glucose estiver bem definida, adicione 30 microlitros de ADP. E registam o que acontecer. O ensaio 3 é idêntico ao ensaio 1, contudo, quando a atividade enzimática após a adição de glucose estiver bem definida, adicione 30 microlitros da glucose 6-fosfato, okay? E registam o gráfico.
O ensaio 4 é idêntico ao ensaio 1, mas neste caso vão ver o efeito da ausência de íon magnésio. No protocolo vão encontrar lá a sugestão de que se faça o ensaio 1, 2 e 3 na mesma experiência. Vamos ilustrar um pouco do que está a acontecer. Terão que preparar o software para o espectrofotómetro que estão a usar. Sigam as instruções que estão no protocolo. E então, depois de terem a vossa cuvette com a solução do ensaio 1, por exemplo, vão agora adicionar a glucose. Invertem a cuvette e põem no espectrofotómetro e iniciam a vossa medição. Para o ensaio 2, irão adicionar então o ADP, agitam, voltam a pôr no espectrofotómetro e retomam a medição. Para o ensaio 3, adicionam a glucose 6-fosfato e retomam a medição. Terão que observar como varia a taxa de formação do NADPH. E depois realizar os cálculos necessários para determinar a atividade enzimática. Notas importantes: mantenha em gelo todas as soluções que utilizar. Todos os ensaios são efetuados no volume total de 1 ml. Utilize como branco a solução tampão correspondente a cada uma das enzimas. E no final da leitura faça export dos dados para o Excel. Boa sorte e bom trabalho!